E aí, pessoal, tranquilo? Léo Ramires mais uma vez e, junto com a minha esposa, Natália, nós estamos fazendo 1 ano de casados e resolvemos gravar um vídeo para esse canal que a gente tinha a intenção de gravar periodicamente, né? Mas, enfim, depois de 1 ano de casados, postamos os votos e agora a gente resolveu falar um pouquinho como tem sido esse 1 ano de casados e também 5 lições que nós aprendemos durante esse tempo juntos. É isso, justamente o canal ele nasceu no momento que o Léo me pediu em casamento, né? Por isso o nome do canal é Ponto de Encontro, porque vem de origem do nosso ponto de encontro. E o nosso intuito era ter feito várias coisas, né? Nós tínhamos vários projetos para esse canal, mas decidimos voltar, né? E A agora pensar. não vai Agora não falhar. não vai falhar, não vamos parar, vamos produzir sim conteúdo, porque seriam conteúdos dentro do projeto do casamento, né? Como que estavam sendo e tudo mais. Não que esses assuntos não possam ser tratados ainda, né? Caso tenham interesse ainda de falar sobre isso, as mulheres queiram saber um pouco mais sobre o processo do noivado, né? Esses assuntos, então a gente pode trazer ali mais pra frente, mas agora com experiência, né? Porque já foi. E tanto com experiência do casamento, como de 1 ano de casados, né? Que é o que a gente vai trazer hoje. Então, beleza, vamos para as 5 lições que nós aprendemos estando juntos aí por 1 ano casados. Tu começas? Vamos. Primeiras damas. Ai, Aí que tu engraçado. traz o tópico e a gente discorre um pouco sobre. Tá. Será que não vai ter tópico repetido? No caso, serão 10 lições, né? Eu vou trazer 5 coisas que eu pontuei aqui. E a Natália também anotou 5 coisas que ela aprendeu. Nós não sabemos, tá? É surpresa, vai ser surpresa Vai ser aqui. surpresa. O primeiro é o amor prático e maduro. Mas o que seria esse amor prático e maduro? Tem o amor que a gente sente dentro do namoro, que é aquele amor mais reflete mais a paixão, que a pessoa tem assim as borboletas no estômago, né? Aquele amor um pouco cego, que não visualiza problemas, que é aquele amor assim, meu Deus, encantado. Ele é um príncipe encantado, ela é uma princesa e por aí vai. Já dentro do casamento, a gente acaba vendo a realidade do amor, que é esse amor prático, é o amor maduro. O que é o amor dentro do relacionamento? Ele me deu flores. Ele me levou para jantar. Qual é o amor prático dentro do casamento? Ele lavou a louça. Ela me trouxe uma água quando eu pedi. Ela fez o café da manhã. Essas coisas. Então, são amores ali, é o amor ali nos detalhes, que você percebe a cada dia. E é uma das coisas que eu percebi, porque isso é algo meio que automático, né? Uhum. A partir do momento que a pessoa casa. Mas eu vejo que a gente é muito parceiro também nesse sentido do amor prático. Que a gente começou a viver mais isso. Eu vou chorar. Oxi. Que é o amor prático, por exemplo. Que é uma das coisas que eu visualizo muito, que seria um ponto que eu vi, pensando um pouco nisso, né? Uhum. Que eu vi que tem a questão das divisões domésticas, dos trabalhos domésticos, né? Só que isso não é uma coisa assim, que aí o pessoal fala assim, nossa, isso aqui, a pasta de dente tá toda jogada aqui, a pessoa não enrola, a pessoa aperta no meio, e aí isso causa um atrito. A pessoa deixa o copo jogado na casa, essas coisas, né? Que aí causam um pouco de conflito dentro do relacionamento. Como é que eu visualizo isso? Eu visualizo de que cada um tem a sua parte. Eu nunca vou chegar na geladeira e vai ter uma garrafa vazia de água. Eu nunca vou sentir sede de ir lá com vontade de beber água e encher o meu copo de água e vai estar sem água na geladeira. Porque o Leon, ele coloca água na geladeira. É dele, né? Já vinha dele, não foi algo automático que a gente conversou, já vinha da sua criação, que era a sua função. E eu nunca vou sentir esse problema. Então o Leon, talvez ele não vai ficar bravo, tipo, a água acabou da geladeira. Ele não vai ficar bravo, porque, tipo, ele vai fazer isso. Só que ao mesmo tempo ele não vai ver coisa jogada na casa. Porque mesmo que eu acabe com a água da geladeira, ele enche. Mesmo que ele deixe o sapato na porta, eu vou juntar tranquila, eu não vou brigar com ele por ele ter deixado, né? E é o amor prático, a gente acaba aprendendo a se amar mesmo nos detalhes e vendo que o outro ama a gente nos detalhes, nesses detalhes.
Eu botei isso. Acho que a primeira lição que eu trago desse 1 ano de casados é o fato de planejar e sonhar juntos, né? Eu sempre fui um cara muito sonhador, inclusive tá nos votos aí do casamento que eu falava isso, né? E quando a gente tá namorando, a gente tá solteiro, a gente acaba planejando pensando na gente mesmo, só Sim. em nós mesmos, sozinhos, pensando o que eu vou fazer para alcançar, como é que eu vou chegar nesse objetivo. E a partir de quando a gente casou, a gente já tinha essa parceria muito grande no namoro, então nós sempre pensamos isso porque nós já imaginávamos que iríamos casar, né? A gente já queria isso. Então a gente sempre planejou algumas coisas juntos. Mas a partir do momento que a gente casou, acho que isso se intensificou muito e a gente aprendeu também muito o que o outro quer, entender o que o outro quer e qual que é o nosso papel dentro daquele sonho, né? Então, se eu quero comprar tal coisa daqui a tanto tempo, como é que eu posso fazer para ajudar, né? Eu quero viajar em tal momento, o que eu posso fazer para ajudar nesse planejamento? Então, a gente acaba sendo muito parceiro nisso, né? Dividindo muitas coisas em relação a sonhos, em relação ao planejamento, tudo que de ideia que eu tenho, eu compartilho com você e assim da mesma forma. E eu percebo que isso faz com que a gente se conecte mais porque a gente sabe e está alinhado com o outro, né? Então nós dois estamos caminhando para o mesmo objetivo. A gente não tá, cada um, eu quero fazer isso e eu não conto para ela, eu fico escondendo, então eu vou para cá. E ela quer fazer uma coisa, está indo para cá. Não, a gente senta, conversa e nós dois estamos indo juntos para o mesmo objetivo. O que é o contrário, né, de estar num relacionamento. Sim, né? sim. O relacionamento é justamente você estar junto e eu, na verdade, eu até coloquei esse tópico. Só que esse tópico era o último. Eu coloquei como vontade de viver a família. Aham. Porque eu ia trazer nesse tópico do vontade de viver a família seria porque a gente planeja muito, realmente. A gente continuou fazendo isso, Aham. de planejar, de pensar. Isso vem muito do Leon. Porque eu sou muito do automático, do vamos viver o hoje, eu sou muito assim. Mas o Leon não, ele é uma pessoa que pesquisa muito antes de comprar alguma coisa, pesquisa muito antes de tomar uma decisão. Então, tipo, isso vem muito da vivência dele. E aí acabou refletindo muito na gente como casal. E a gente leva isso pra frente. E aí, como que entra nessa parte da vivência da família? Porque a gente planeja muito a questão da família. A sim. gente sonha ainda muito a questão... A gente já sonhava dentro do namoro, né? A questão do casamento e tudo mais. Mas agora a gente sonha nos filhos, sonha na carreira, na vida empreendedora, em vários projetos, né? E uma das coisas que eu ia trazer nesse tópico, que eu achei bem bacana que tu colocou, que é, por exemplo, eu tenho um desejo, você tem outro. Tem uma vontade de fazer alguma coisa, um projeto, alguma coisa, e a gente senta junto. Porque não é como se o casal ele tivesse que abandonar os seus projetos, sim. né? Claro que dentro do relacionamento tem sacrifícios. A gente entende que se um projeto está sendo construído ali no momento, está sendo executado naquele momento, alguma coisa o outro talvez tenha que se sacrificar para estar executando esse projeto. Porque projetos exigem tempo, exigem várias coisas, né? Então, exigem atenção. Então, às vezes, um e o outro realmente vai ter que abdicar um pouco de si mesmo para poder dar o suporte no outro. Mas não é que isso vá afastar cada um na sua individualidade dos seus projetos. Ninguém vai abdicar dos seus próprios projetos, mas também teremos projetos juntos, né? Isso é bem bacana. Isso já foi teu tópico, né? Agora sou eu de novo. Aí você de novo. Que serão próximos capítulos. Os projetos mirins. Um outro ponto que eu acho que a gente evoluiu muito foi a comunicação. Eu, particularmente, nunca fui muito de falar sobre sentimentos, nunca fui muito de botar assim, desabafar, né? E aí, desde quando eu comecei a namorar com a Natália, ela já é totalmente o contrário. Enquanto eu gosto de ficar calada, ela gosta de ficar, não sei o quê. E aí, O que você tá sentindo? O que você pensa a respeito de estar zangado? Primeiro nome da irmão. Vamos falar sobre esse assunto. E aí ela foi assim, nós fomos conversando muito, né? Ela foi me instigando muito até que eu me sentisse à vontade de falar sobre algumas coisas. Eu ainda não, assim, acho que agora a maior parte é em relação ao tempo, né? Às vezes eu não quero falar naquele momento, mas a gente acaba falando em outro momento e fizemos ali uma espécie de sistema para identificar esse tipo de acontecimento. E isso é muito né? importante dentro do relacionamento. Criar sistemas. Aí as pessoas... eu não sei como é que eu vou resolver isso. Gente, cria alguma coisa, entendeu? Então, assim, fala de sistemas. Se no início eu não queria falar tanto, né? Às vezes agora eu já tô com um problema e já quero conversar com ela, entende? Eu antes ficava relutando por alguns dias para falar, mas agora eu já falo, não, eu quero conversar com a Natália sobre isso. Ela que não quer falar mais comigo agora, sabe? Tá ficando assim. Não tem. E aí,
E aí a gente criou um sistema de autodefesa, né? Quando um tá chateado ou zangado, a gente pergunta, é comigo? Aí a pessoa fala, não, ou é. Se for, né, aí pergunta, quer falar agora? Fala assim, não, não quero. Então, a responsabilidade de trazer aquele assunto vai ficar da pessoa que ficou chateada e não quer falar no momento agora, né? Isso. Então, quando ela tiver a vontade para falar, ela traz o assunto à tona e resolve. Então, isso é uma coisa que, assim, são coisas simples que a gente tem implementado na nossa comunicação que faz com que a gente não fique brigado um com o outro. Às vezes, até quando a gente discute, é raro acontecer, mas a gente discute, mas assim, demora pouco, a gente já tá... Não consegue ficar brigado, sabe? A gente não consegue, a gente conversa e já resolve logo, até porque eu sou muito engraçado, então a Natália não resiste ao meu humor, e aí a gente já resolve logo. Então, assim, a comunicação eu acho que é fundamental. É muito importante que o casal continue alinhado, que o casal, enquanto estão crescendo, a comunicação seja o pilar desse crescimento no relacionamento. Isso é uma coisa muito importante. Eu não sei nem se eu coloquei isso no meu. Na verdade, eu ia colocar, mas eu já imaginei que você fosse colocar e eu não coloquei. Traz o próximo tópico. Só que eu quero comentar sobre isso, da comunicação. E realmente é um negócio muito importante, porque do que o Leon falou da nossa tática, né? Primeiro, é óbvio que vocês vivendo juntos vão identificar que a outra pessoa tá chateada com alguma coisa. Então não tem esse negócio de tipo, o que é que você tem? Nada. Não tem como não saber que é alguma coisa. A pessoa automaticamente ela consegue perceber. Porque ela vive com você, ela identifica que você tá chateado. Só que aí vai querer. Na verdade tá seco já, tem que colocar mais. Aí automaticamente você percebe. E aí quando você pergunta pra pessoa, Leon pergunta pra mim, eu tô chateada. Leon pergunta pra mim, Natália, você tá chateada? Não. Aí eu falei assim, não, tá chateada, tá. Mas é com o quê? É comigo ou é outra coisa? Aí eu tenho que ser sincera nesse momento. Não, é com você. Até porque mentira não entra nessa casa. Não pode. Mentira é o pai da mentira é o diabo. Tanto que eu sei, meu pai é Deus e João Marcos. E o teu é Deus e o Magno Barros. Aí o que acontece? A partir desse... Peraí, eu vou botar aqui só pra terminar de falar. Aí, quando você faz essa pergunta, a pessoa fala, não. Eu falo, não, é com você. Então a pessoa pode ficar preocupada. Que alguma coisa ela fez, ou alguma coisa eu tô sentindo que ela fez, eu tô mal com ela. E fala assim, não é contigo, é alguma coisa do dia, é alguma coisa do trabalho, é alguma, sei lá, é alguma coisa pessoal, tô tendo uma crise existencial, enfim. Você fala que é só isso, que não tem nada a ver com a pessoa, então a pessoa não tem... Não fica preocupado, Não fica preocupado, tipo, porque não às vezes foi a pessoa comigo. tá chateada, a gente fica, meu Deus, o que é que eu fiz, não sei o quê, papapá. E às vezes não é nada. E isso acontece muito comigo. E acontece com o homem também, né? O homem tá preocupado com o trabalho. Aí não quer falar sobre isso, né? Mas fica insistindo, o cara... E a mulher fica chateada, mas não é com ela, né? E ele não quer falar naquele momento. E isso foi muito importante pra mim, porque eu sou uma pessoa que quero conversar aquilo na hora. E eu não. E o Leão não. O Leão precisa de espaço. Aí, melhor casamento, então... né? Aí o que aconteceu? Criamos esse sistema, porque assim eu fico em paz. E também, automaticamente, ele tem a necessidade de vir falar comigo. Até se não é com a pessoa, se é outra coisa, a pessoa tem que vir falar pra poder... simplesmente ter essa... Até porque o fardo do casamento, ele é junto, ele não é separado, né? O fardo de tudo é dividido. Então, é necessário. Não esconda nada da sua esposa, não esconda nada do seu marido. Só se for uma festa surpresa, alguma coisa assim, aí você pode dar uma... Entendeu? Porque aí é autorizado. Eu coloquei aqui, fim ou confirmação de idealizações. Que seriam isso? Que no namoro, a gente tem muita idealização, tem uma ideia de como é que vai ser o casamento, como é que a pessoa vai ser, como é que vai ser o relacionamento em si, e várias coisas, né? Como é que eu vou ser como esposa, como o Leão vai ser como marido, como nós vamos ser como o casal, né? Enfim, a gente cria uma idealização sobre isso. Aí eu coloquei... Por que eu coloquei em tópico tirando o Leão e Natália? Porque no namoro é necessário que a gente converse muito sobre como quer, né? Como que você imagina, as expectativas ali em tudo isso. A gente vê muito, por exemplo, tem a série do Grey's Anatomy, que um episódio lá que a Christina Yang e o Owen vão se casar e eles não conversam sobre a possibilidade de ter filhos. Nunca conversaram sobre isso e eles casam e simplesmente depois ela fica grávida.
E ele quer ter o filho e ela não quer. E é um assunto, assim, tão óbvio que você precisa conversar antes, Por né? exemplo, em 3, 2, 1 a gente diz quantos filhos nós vamos ter, pra ficar igual lá. Tá. 3, 2, 1. 3. Tá vendo? Essa é uma Então, coisa que tá... São coisas conversadas. Só que isso ainda tem um adendo, que pode... Pode aumentar ainda, mas depende Mas do money. do faz-me rir, entendeu? Se tiver um faz-me rir maior, nosso patrimônio for um pouco Mas maior, essa é a talvez... conversa que a gente sempre teve, né? Conversando o que você quer fazer no futuro, se você quer morar na mesma cidade, quer viajar, se você pensa em morar em outro local. Porque se você casa com uma pessoa que é ambiciosa, que quer viajar, quer conhecer o mundo, quer sair andando né, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que visualizar, sabe? É uma coisa que você tem que conversar com a pessoa. Então, eu vejo assim, que nós conversamos muito sobre muitas coisas. Sim. E acaba que, dentro do casamento... Ficou muito mais fácil, né? Eu vejo assim, tem o fim da idealização, que você se decepciona quando entra no casamento, e tem a confirmação. Porque eu acho que a gente, né? Eu vou falar por mim, né? Que são os meus tópicos. Eu vejo muito confirmações do que eu idealizava dentro do casamento. Porque eu vejo que a gente se preparou muito pro momento de casar. Tanto que a gente fez até o curso, né? Do Antes do Sim com o Eric Suaduda. E eu vejo assim que deu muito certo. Cada dia mais eu te amo mais e o nosso casamento se confirma mais, sabe? Eu acho que tu falou sobre problemas, né? E seria meu próximo tópico aqui. A forma com a qual você lida com os problemas, né? E, consequentemente, eu tenho aprendido a lidar assim também. Então, é claro que quando acontece alguma coisa que dá errado, o homem fica preocupado com o financeiro, fica preocupado com a família, porque agora não sou só mais eu, né? Não sou só mais eu. Não sou só... Não é só mais tu. Não. Porque eu não tô mais sozinho. Então, eu tenho... uma pessoa que eu tô cuidando, né? E depois vai aumentar essa responsabilidade do homem, né? O homem é o sacerdote do lar, o homem é quem provê, o homem é quem faz... quem sustenta a casa, né? E a mulher embeleza. E aí... partindo desse pressuposto, quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa dá um problema, eu já fico logo pensando não só no que aquele problema representa para mim, mas também no que vai incomodar a ela. Exemplo clássico. Eu acho que na semana passada, ou não sei, alguns dias atrás aí, começou a pingar a água do ar-condicionado. E aí eu notei a água, já fiquei estressado, mas fiquei calado. Aí eu fui, né, assim, tentei mascarar ali com um pano e tal, mas eu já tinha visto, não sabia se a Natália tinha visto, mas ela também ficou calada. Aí quando o negócio mesmo jorrou água, pingou, ela pegou um balde, aí colocou lá na goteira, do lado da nossa cama. Aí eu, preocupado, né, preocupadíssimo, aí ela fala a seguinte frase, assim, nossa, eu nunca imaginei que ia dormir ao som de uma cachoeira, era meu sonho. Então, assim, cara, a gente sabe que o problema tá ali, né? A gente sabe que o fato do ar-condicionado pingar vai nos... eu já penso assim, né? Vou ter que gastar dinheiro para consertar, já tá imagina se a minha esposa ainda fica jogando isso na minha cara. Fala, você não conserta o ar-condicionado. Olha isso aqui, não sei o quê. Então, o fato de você lidar com o problema dessa forma faz com que eu fique mais tranquilo. Não que eu não queira resolver o problema, né? Mas nesse processo de resolver o problema é muito mais tranquilo. Então, é um privilégio para mim ter essa mulher, né, ter você do meu lado, Eu vou gerar. que a gente vai passando pelos problemas juntos e resolvendo da melhor forma possível. Eu vou gerar. Te amo. É porque, pra que vai criar um outro problema, entendeu? Tipo, tem muita mulher, eu já vi vídeos assim da pessoa dirigindo, né, aí tá o homem dirigindo e a mulher estão em viagem. Aí acontece algum possível acidente, o cara faz alguma coisa lá na frente, ou o morro tá caindo. Aí o cara tem que fazer uma manobra arriscada, vira o carro, fazer alguma coisa assim. E a mulher fica assim, ó. Aí tem os comentários, parabéns à esposa que não fez escândalo. Gente, pra que fazer escândalo? Às vezes aparece um problema, o homem vai resolver. Primeiro que tu tem... Se o homem não for resolver, é porque a senhora escolheu mal. O meu marido é maravilhoso, entendeu? Eu sei que ele tá preocupado. Eu sei que ele se cobra. Eu sei que ele vai querer fazer o melhor possível pra vida dele, pra minha, pra nossa família. Eu sei que ele vai fazer isso. Então, pra que eu vou cobrá-lo se ele já o faz? Entendeu? Então, eu não preciso exagerar. Porque eu preciso, na verdade, confortá-lo durante todo o processo. Eu não devo, não? Bebe. Eu enchi e já bebi tudo quase. É isso. Tu já terminou teu tópico? Uhum. Tá. Espaço e limites. Isso é muito interessante, a questão do espaço. Isso é preocupante. Tu
preocupante por quê? Não sei, não sei o que tu vai falar, mas... A parte do espaço limite é uma coisa que a gente percebe muito dentro do relacionamento, porque quando a gente tá no namoro, cada um vive na sua casa, ninguém se vê 24 horas por dia, não dorme junto, né? Não, enfim, não está lá todos os momentos, não está disponível todos os momentos. Agora, quando você casa, você tá todo dia com a pessoa. Todo dia. Você está toda noite dormindo com a pessoa. É verdade. Todos os momentos Meu você tá amigo. aqui do lado da pessoa. Então Meu tem um momento amigo. que você vai querer Não, Você vai dar... Brincadeira, vai vai dar briga aqui. Não, já vai bloquear o vídeo aí, já. Sorry, bota um pi. Aí tem um momento que você vai querer assim, dá um tempo, meu querido, dá um... Na maioria das vezes é ela que fica assim. Na verdade, ela fica... em o tempo cima todo, né? de ti, né? Tem um momento que a pessoa quer um espaço, porque a gente tá ali todos os dias juntos, entendeu? E aí, é muito importante que exista esse espaço, que a pessoa tenha esse momento, né? Pra ela poder pensar, né? Por exemplo, tem coisas que... Mulheres, tem coisas que o homem precisa conversar com os homens. E tem coisas que as mulheres precisam conversar com mulheres. Mulheres, e é isso. Né? Então, a questão do espaço dentro de casa. Porque tem momentos que dentro de casa cada um tem que ser a sua rotina. Principalmente a gente que trabalha de casa mesmo. Porque sentou na mesa, tá trabalhando. Então o Leon tem muito de... Ele senta no escritório dele, começa a trabalhar e eu não posso ficar perturbando ele. É que não pode, mas é porque, pô, tô trabalhando, né? Exato, Tô em casa, mas tô trabalhando. Tá em casa, mas tá trabalhando. Então Eu sou advogado e agora eu tô praticamente home office, né? Tô um pouco machucado, tô lesionado o joelho. Então tô advogando aqui, eu faço audiências aqui em casa, tô no meu quarto trabalhando, né? E não é porque a pessoa tá ali que automaticamente ela tá disponível pra fazer qualquer coisa. Então, o Leon tá lá, então tem primeiro essa questão da diferença do home office, né? Porque a pessoa não é porque ela tá em casa que ela não tá trabalhando, entendeu? Então tem essa pequena diferença que tem nada a ver com casamento, né? Isso é em geral e até famílias têm que compreender. Às vezes você tá com seu filho em casa e seu filho trabalha em home office e você tem que deixar seu filho em paz, né? Ou até estudando, às vezes tem pessoas que estudam em casa e é sobre isso. Então tem que ter esse espaço do que você tá fazendo e tem que ter o espaço de, às vezes, o Leon ou eu temos a necessidade de estar assistindo alguma coisa que a gente precisa assistir. Exemplo, a mulher, ela tem muito da necessidade de, às vezes, até fazer um chocolatinho, uma pipoca e assistir um filme 2000. E ficar ali, faz um skincare, bota um negócio na cara e fica em paz, né? Então, tem momentos que a mulher precisa fazer isso. E o marido tem que entender. E outras vezes o marido precisa assistir o jogo de futebol, assistir uma coisa mais, né, ali da área dele, que ele gosta, né? Porque tem homens que gostam de ver boi, outros que gostam de ver trator, outros que gostam de ver... E eu gosto de ver o quê? Você gosta de ver produto de câmera e marketing jurídico, assuntos jurídicos, empresariais. Ele gosta de seguir o cara da CIMED, como é o nome dele? Assistir coisa do cara da CIMED. João Adib. Esse cara aí mesmo. Então, irmã... e de luta também. Só que de luta a gente tá começando a gostar de assistir junto. Então, às vezes, o silêncio é necessário, o espaço, né? Os limites, né? E isso tem que ser muito trabalhado. E compreendido. Porque qual é o limite? Tem o limite que tem que ser conversado, né? Pra que não seja levado na ignorância. O próximo tópico que vai mostrando, a gente é muito casado mesmo, é valorizar os momentos simples. Transformar o ordinário, né, no extraordinário. Porque o que acontece quando a gente tá namorando, né? Vou contar da nossa experiência aqui. Eu juntava grana, ia comprar barca de sushi, aí comprava buquê de flores. Tinha vezes assim que eu preferia comprar alguma coisa pra ela do que pra mim, né? Porque, pô, a gente tá numa... Hoje ele sofre né? das meias rasgadas, porque antigamente não comprava. Exatamente. E aí, assim, sempre no namoro a gente queria, né? Eu queria fazer uma coisa extraordinária, montar uma coisa, inclusive, continuo fazendo algumas coisas assim, né? Mas diminui porque a gente tá o tempo todo juntos. Então, eu acho que o principal objetivo é transformar o ordinário no extraordinário. Então, o fato de a gente se juntar para assistir um filme, fazer uma pipoca, fazer um chocolate quente, tomar uma Coca-Cola gelada ali assistindo um filme dos anos 2000, igual eu citou no tópico passado, é uma coisa que pra gente é muito bom. Então não é pelo fato de que a gente não saiu de casa, não é pelo fato de que a gente não comprou, não gastou um rio de dinheiro, que aquele momento ali não é especial pra gente. Que a pessoa não ama a outra, só porque não fez alguma coisa extraordinária. É entender que... Uau! É entender que vai ter momentos que vai ser simples, vai ter momentos que a gente só vai na hora tomar água de coco, vai voltar pra casa, só vai passear pra dar uma volta no condomínio.
Então, não esperar que todos os dias tem que fazer uma mega surpresa, todos os dias tem que fazer um mega, sei lá... Um café da manhã, de estourar, hotel. Puf, não sei, enfim. Então, os dias serão assim. A gente tem a impressão de que a nossa vida é repleta de momentos de felicidade, mas não. São picos, né, de felicidades e a gente acaba tendo uma linha que é tênue, que é bem baixinha e com picos de felicidades. Mas se no momento que a gente está no ordinário não for também legal, não for divertido, acaba que a vida fica chata. Então o fato de a gente fazer com que esses momentos simples pareçam ser maiores do que são é muito importante para o relacionamento também. Próximo tópico? Arrasou. Sou filósofo. Uhum. Uau. Minha quarta e última é a valorização da família, pais, etc. O que faz também a gente valorizar mais a nós, né? A nossa família. Então, dentro desse 1 ano de casado, o que eu percebi foi que eu particularmente, tinha algumas coisas assim, né? Tipo, eu até brincava com minha mãe. Falei assim, quando eu casar, eu quero dar um tempo, não quero ver mais essas coisas. Deus me livre, minha mãe ia assistir esse vídeo. Mas... Ela vai ver. Ela vai assistir. Enfim... Vou mandar pro link pra ela, pra ter certeza que ela vai ver. Não, gente. Que a minha mãe até a minha mãe fala assim, a minha filha quer viver o mundo, quer ver não sei o quê, não vai olhar pra trás e não sei o quê. Então, tipo, eu vejo a minha família como importante, mas, claro, eu queria muito, eu tinha muito anseio de viver o futuro, de viver o próximo passo, a próxima fase. Só que dentro dessa fase, depois que a gente entra nessa fase, eu sinto uma falta imensa da minha família. Porque a gente vive uma transformação muito grande, né? A gente viveu uma transformação muito grande. Que é você sair de casa. Eu, particularmente, saí direto da casa dos meus pais pra morar com o Leon. O Leon já teve Eu fui morar sozinho, eu fiquei um pouco sozinho, né? E aí, quando eu saí da casa do pai, cara, é uma coisa que eu nunca imaginei. O Leon morando 1 ano sozinho, vendo os afazeres domésticos, né? Tudo que tinha que ser feito. Ele vai me valorizar como mulher quando for fazer as coisas de casa, né? Vendo também o esforço, se eu tiver que fazer as coisas sozinha. Às vezes, quando a gente tem que dividir, ele entende que ele tem que fazer, tipo... ele entende a parte dele, ele entende a minha parte, né? Que eu não queria entrar no mérito das divisões domésticas, que isso aí é uma coisa, assim, muito de configuração de família por família, né? Então... Mas ele tem essa compreensão, da mesma forma como a partir do momento eu também compreendi como minha mãe era importante pro meu crescimento, pro suporte pro meu pai, para tudo. Porque minha mãe, apesar de ela ter trabalhado boa parte da vida, ela sempre foi muito presente dentro de casa, fazendo muita coisa. Então eu percebo como ela como mãe, fez por mim, pelo meu irmão, e como ela fez pelo marido dela, né, estando sempre presente. Então, a gente acaba avaliando muito esse tipo de coisa, sabe? E a vontade também de, às vezes, estar presente, mas também a necessidade de estar separado, né? Que é uma coisa, assim, que eu achei muito importante. Eu acho que um grande aprendizado também que nós tivemos, o último, mas não é o menos importante, é a oração. Eu acho que a oração, assim, desde o nosso noivado, principalmente, eu vou começar, a gente tá falando de 1 ano de casado, né? Então não vou falar das nossas individualidades, do que a gente orava junto, do que a gente orava sozinho antes ou depois, né? Mas nesse período de noivado e casamento, a oração pra gente tem sido uma coisa, assim, extraordinária. Porque eu acho que esse é o momento em que a gente mais tem intimidade, enquanto casal, quando a gente tá orando. Porque é lá que a gente fala os nossos anseios, é orando juntos, né, que a gente fala as nossas preocupações, o que a gente está querendo, o que a gente está buscando, o que tem nos afligido. Então, quando a gente está orando, é o momento que a gente tem mais intimidade um com o outro. É engraçado até porque, por exemplo, às vezes a gente não fala uma coisa um pro outro, Sim, por conta de algum exato. sentimento, né? Por exemplo, às vezes eu não chego, eu sento assim, fala amor, nossa, tô chateada porque aconteceu isso no meu dia, não sei o que. Não, às vezes ele não fala, mas aí a gente vai ter um momento de oração, devocional, aí começa a orar e sai falando, ai, Deus abençoe isso e aquilo. E aí é naquela hora que a gente descobre também. Exato. Então todos os dias a gente tem o costume de orar, a gente tem, a gente faz devocional. Às vezes a gente fala devocional, mas a gente tenta manter ali uma certa frequência. E a gente, às vezes, percebe isso, por exemplo. Vamos fazer o devocional e o devocional nos traz um assunto que a gente não queria falar, mas trouxe a mensagem, a gente acaba compartilhando. E Deus vai falar assim, vamos conversar. E aí a gente, lendo a palavra ali, a gente acaba compartilhando algumas coisas que a gente tem pensado, alguns planos que a gente tem feito, né? E na oração a gente vai confirmando, a gente sempre se preocupa também com os nossos familiares. E tem situações que eu vou saber só quando a Natália vai orar, né? Que está acontecendo. Então isso acontece muito, nos fortalece demais.
porque a gente, estudando essa questão do casal, nós somos cristãos, né? E quando a gente pensa numa família cristã que busca a palavra, que tem esse método, né? Que tem esse relacionamento assim, a gente pensa em duas pessoas, né? Que estão juntas aqui, mas que vão buscar alguém lá em cima, que é buscar Jesus Cristo, buscar a Deus. E quando o marido ou a mulher está buscando a Deus, os dois se encontram. Então a gente acaba se aproximando cada vez mais, cada dia que a gente chora junto, cada vez que a gente lê a palavra juntos, cada vez que a gente vai à igreja. Nós estamos também no processo de liderança de adolescentes, tem sido um momento que a gente acaba compartilhando muito e que isso vai servir muito para a criação dos nossos filhos. Então cada coisa que a gente está fazendo na igreja, cada coisa que a gente vem fazendo aqui em casa, lendo a palavra, eu tenho sentido que a gente se aproxima cada vez mais. E buscar o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas, né? Mateus 6,33. Exato. E aí é sobre isso. Fechou? Fechou. Um ano finalizou, agora rumo ao segundo ano de casado. Chamam essa fase de lua de mel, né? E eu acho bem bacana, porque realmente é uma fase que todas as pessoas falam assim, deixa passar um ano, vai viver essa fase e tal. Então foi uma fase muito importante, que vem ao segundo ano de casado. E muito mais, que eu quero ter, assim, 80, 90 anos de casado. Dá pra fazer esse vídeo. Eu pensei em fazer 30 anos de casado, 40 Mas anos de agora casado. sabe o que eu imaginei? Eu fiquei imaginando, assim, um bisneto nosso botando a gente pra fazer um vídeo. Vai ser massa. Sabe, tipo, falando aqui com o meu avô, minha bisnona, falando sobre o casamento de 80 anos dele. Então é isso, pessoal. Vamos firmar um compromisso com vocês aqui, conosco, né? A gente tá fazendo esse material para ficar de arquivo, é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de conversar, nós gostamos de passar um pouco da experiência, porque a gente tem buscado também muito. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, se você está nesse período de noivado, se você casou há pouco tempo, está passando por problemas, calma, respira, conversa com o teu cônjuge, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver essa parada aí. Nós vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos nos vemos num outro tema. Se vocês quiserem alguma coisa, digita aqui nos comentários. Mandem mensagem caso vocês estejam pelo Instagram vendo esse link. Então é isso, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!